Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em que horário vocês assistirão essa videoaula. Eu sou o professor Rubens Vieira e estou ministrando para vocês a disciplina Direito Moderno e Contemporâneo 1. Nesta videoaula eu estou substituindo a professora Janaína e nas próximas videoaulas ela que ministrará o conteúdo. Eu sou professor da instituição há aproximadamente 1 ano e meio. Sou especialista em direito de família, especialista em direito imobiliário, conselheiro da Jovem Advocacia da OAB Vitória da Conquista, servidor público, trabalho na área de compras públicas. Já publiquei alguns artigos jurídicos em alguns periódicos. Estarei hoje conversando um pouco com vocês sobre o direito dos idosos. Esse conteúdo será trabalhado em nossa primeira atividade do primeiro bimestre. O foco de estudo será a análise do Estatuto do Idoso. Antes de adentrar o conteúdo, eu falarei um pouco da metodologia. Essa disciplina é uma disciplina EAD que abrange 4 videoaulas mensais. Então, nós teremos uma videoaula por mês e 2 atividades por bimestre. Um fórum e um questionário por bimestre. As atividades valem 5 pontos e a prova vale 5 pontos. Então, 50% da nota, da média do bimestre, será composta das atividades e os outros 50% da avaliação. A avaliação será realizada pela própria plataforma, com questões objetivas, no período de 1º de outubro a 3 de outubro, e as atividades vocês deverão realizar até o dia 30 de setembro. O fórum vale 2 pontos e o questionário vale 3 pontos. No primeiro bimestre, teremos um módulo do direito do idoso e o segundo módulo do primeiro bimestre é de direito das pessoas com deficiência. Eu trabalharei hoje o módulo de direito do idoso. Então, inicialmente era isso que seria importante esclarecer a vocês. Os critérios de avaliação da disciplina. Em relação ao conteúdo, nós trabalharemos a proteção ao idoso conforme a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso e o Plano Nacional do Idoso, a Política Nacional do Idoso. Quando pensamos na proteção ao idoso, a primeira ideia que precisamos ter em mente é a quem se destina essa proteção. Quem seria o idoso? A norma que irá definir a proteção ao idoso, quem seria essa pessoa que estaria abrangida por esta proteção, por essa tutela jurídica, é o Estatuto do Idoso em seu artigo 1º, que trata que idoso, para fins legais, é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Então, a pessoa, a partir do momento que ela completa 60 anos de idade, ela é considerada idosa. E ela passa a ter garantido seus direitos de forma prioritária. Por quê? As pessoas idosas, elas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças, à redução nas suas habilidades, que ocorrem mudanças físicas com o decorrer da idade. E no Brasil,
segundo os dados do IBGE, há um crescimento exponencial da população idosa. Hoje no país, nós temos aproximadamente 11% da população composta de idosos. Então, nós temos 21 milhões de pessoas idosas no Brasil. Numa projeção de 5 anos, esse percentual de 11% aumentará para 15% da população, ou seja, teremos 34 milhões de pessoas idosas no país. E um pouquinho mais à frente, em 2050, a projeção será da população idosa com um crescimento de forma que superior, teremos mais idosos do que jovens no país. A cada 100 jovens no país, teríamos 172 idosos. Então, é essencial que o poder público estabeleça políticas voltadas a essa população. Em 2025, como eu relatei, o Brasil será considerado o 6º país do mundo com maior número de pessoas idosas, segundo a OMS. Então, em 2050, nós teremos 63 milhões de idosos. O primeiro marco regulatório dos idosos, da política dos idosos, de proteção aos idosos no país, é a Constituição Federal em 88. Especificamente em qual artigo? O artigo 230, que dispõe da seguinte forma. Podem consultar os seus códigos. Assim, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Percebemos uma modificação na pirâmide etária no Brasil. Antes composta de preferencialmente jovens, um crescimento das últimas décadas da população idosa. Então, como eu estava falando, o primeiro marco regulatório prevendo a proteção aos idosos foi a Constituição Federal de 1988. Depois temos a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842 de 94, e o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. O artigo 230 da Constituição Federal, ele trata da concepção tripartida, da responsabilidade de garantir ao idoso uma existência digna. De quem seria essa responsabilidade? Seria da família, da sociedade e do Estado. Então, cada um deveria contribuir para assegurar a participação desse idoso na comunidade e garantir o seu bem-estar. Além do artigo 230, temos os artigos 1º, que trata da dignidade da pessoa humana como um todo, que deve ser garantida, então, que é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, garantir a dignidade da pessoa humana, que é o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Temos também o artigo 229 da Constituição, que trata do dever de auxílio dos filhos maiores em relação aos pais na velhice. Por quê? É o dever de solidariedade. Os filhos, quando menores, eles são cuidados pelos pais e são amparados pelos pais. Na velhice, é invertida essa obrigação. Os filhos devem amparar, devem ajudar seus pais na carência ou enfermidade.
como dispõe no artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. A Constituição Federal deixou clara a preocupação com os idosos, de garantir uma existência digna, de garantir a proteção a essa população, que apesar de suas limitações, com o decorrer da idade, ela está mais suscetível. Todos nós podemos ter doenças, mas essa população, com o decorrer, como ela com o tempo passa por transformações do seu corpo e as limitações, ela está mais vulnerável a problemas de saúde, limitações físicas. Então, é necessário que essa população tenha sua dignidade garantida, tenha seu direito respeitado, tenha acesso prioritário a certos serviços. Então, são estabelecidas políticas destinadas a essa população, não é por acaso. É para garantir que elas possam exercer plenamente a sua dignidade e possam continuar a contribuir com a sociedade. Além da Constituição Federal, nós temos a Política Nacional do Idoso, que ela foi a segunda legislação que previu essa atenção à população idosa. Depois da criação da Política Nacional do Idoso, as instituições do ensino superior passaram a adaptar seus cursos para atender às exigências da lei. Foram criados cursos de gerontologia, geriatria nas faculdades de medicina no Brasil. A população idosa, ela não perde o interesse na vida. Ela necessita desse amparo, dessa atenção de toda a sociedade para que possa continuar exercendo suas tarefas físicas, intelectuais, continue a beneficiar a sociedade com sua experiência, com o envelhecimento, ele ocorre em todo o mundo. No Brasil, nós não estamos acostumados ainda com essa mudança na pirâmide etária da população. E que nas últimas décadas nós já começamos a visualizar e que em 2050 terá essa mudança brusca da população brasileira majoritariamente composta de pessoas idosas. Então é preciso oferecer às pessoas idosas possibilidades que garantam um modelo de desenvolvimento digno. Então, o idoso, ele é o protagonista de sua história. O que ele necessita são meios que possam garantir a participação ativa na sociedade, que ele não possa ser menosprezado, ofendido, seus direitos sejam violados, que ele tenha restrição ao acesso no mercado de trabalho por sua idade, que ele sofra violência física, psicológica. Então, a ideia da proteção ao idoso é que essa pessoa deseja continuar exercendo suas atividades e que seus direitos sejam respeitados. O exercício da cidadania é essencial em todas as idades. E nesse contexto da população idosa, antes da Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso, ele sofria limitações, ele
verificamos os direitos das pessoas idosas sendo violados. Então, foi necessário, diante daquele contexto, a criação de normas que estabelecessem uma política de proteção ao idoso, porque a velhice não deve ser considerada doença. A velhice é um processo natural que o ser humano irá passar, e garantia de bem-estar da saúde física, emocional da população deve ser uma prioridade da sociedade. O indivíduo, o idoso, em regra, ele manterá controle de suas decisões, exceto se ele não estiver nas suas faculdades mentais, no caso, por exemplo, de interdição ou de alguma doença que ele esteja acometido, que naquele momento ele não irá responder, e quem irá responder seus familiares, ou de um problema de saúde que ele corra um risco de vida e que o médico irá decidir por ele. Então, o idoso ele tem autonomia na sua vida, de tomar suas próprias decisões. E a velhice demanda cuidados especiais para a manutenção da qualidade de vida daquela população. O artigo 1º do Estatuto do Idoso, ele trata de quem são as pessoas consideradas idosas. E que essa pessoa, no artigo 2º, goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto do Idoso, assegurando-se por lei outros meios a oportunidade e facilidade para a preservação de sua saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Complementando o que eu já disse anteriormente, que a proteção, a tutela a essa população visa o exercício da cidadania com a plenitude, o respeito à sua dignidade, a preservação de sua saúde física e mental, que eles possam continuar a participar ativamente da sociedade. Então, o idoso, ele tem o anseio de viver dignamente o maior tempo possível, ele ter a proteção, ele ser amparado em suas necessidades, ele participar. Não é porque ele chegou a uma determinada idade que ele seria excluído do processo de decisões da sua comunidade. Ele deseja participar, ele deseja contribuir com a sua experiência para as decisões da comunidade. E além disso, ele deseja viver de forma saudável, ele defender os seus direitos, pois velhice não é doença. Velhice, antes de tudo, é uma experiência de vida. Eles carregam uma bagagem que podem contribuir para as futuras gerações. Então é um dever de cada um contribuir para que a população idosa tenha qualidade de vida, tenha seus direitos garantidos. No Estatuto do Idoso, nós observamos diversos direitos. O artigo 230 da Constituição e o artigo 3º do Estatuto do Idoso tratam da obrigação tripartida de assegurar os direitos da população idosa, com prioridade, absoluta prioridade. Então, é a obrigação, de quem é a obrigação de assegurar os direitos da pessoa idosa? Da família, da sociedade e do Estado. Essa é a obrigação tripartida. E assegurar a efetivação de que direitos? Direito à vida, à saúde, à cultura, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O idoso, ele tem prioridade de atendimento. E também temos a prioridade especial. Então, temos dois tipos de prioridade. A prioridade aos idosos de 60 anos ou mais e uma prioridade absoluta, uma prioridade especial. Seria uma subprioridade assegurada aos maiores de 80 anos. Então, com 60 anos, a pessoa idosa possui a prioridade. Mas, dependendo do serviço, há uma prioridade especial para as pessoas que possuam idade igual ou superior a 80 anos. Essa prioridade especial, ela não se aplica no caso de urgência, serviço de saúde, em que ambos serão atendidos da mesma forma, não haverá essa prioridade especial. No artigo 6º do Estatuto do Idoso está previsto a obrigação de todo cidadão de comunicar às autoridades competentes qualquer forma de violação ao direito dos idosos, seja a violação que ele tenha testemunhado ou que tenha chegado a seu conhecimento. Então, não é faculdade do indivíduo denunciar. Olha, eu fiquei sabendo de uma situação em que o idoso ele sofreu uma violência e eu posso ou não realizar essa comunicação das autoridades competentes. É uma obrigação do cidadão, essa comunicação às autoridades competentes de qualquer lesão aos direitos dos idosos. Isso também cabe destacar que está abrangido dentro da responsabilidade tripartida de proteção aos direitos dos idosos, que cabe à família, à sociedade e aos estados garantir, resguardar esses direitos. Então, se o cidadão toma conhecimento dessa violação, ele não deve agir com omissão. Ele deve notificar as autoridades para que esse idoso que teve seu direito violado, essa pessoa que praticou uma ofensa ao direito do idoso, ela seja punida. O dever de amparar os idosos é tripartido. Aos maiores de 65 anos de idade, é garantida a gratuidade nos serviços de transporte interestadual. Nas leis municipais pode ser regulamentado a gratuidade no transporte de pessoas, nos transportes coletivos urbanos de pessoas entre 60 e 65 anos de idade. Então, nos transportes coletivos urbanos, é garantida a gratuidade a partir dos 65 anos de idade. E pode ser regulamentada por legislação municipal essa gratuidade com pessoas na faixa etária entre 60 a 65 anos. No transporte, retificando o que eu falei anteriormente, no transporte interestadual,
é obrigatório a concessão de 2 vagas gratuitas para idosos com idade igual ou superior a 65 anos e 2 vagas para idosos com idade igual ou superior a 65 anos com desconto de 50% no valor da passagem. É importante mencionar que é qualquer idoso que tem o direito a esse transporte interestadual. Essas vagas do transporte interestadual, não. O idoso, além de ele possuir a idade igual ou superior a 65 anos, ele deve ter renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. E é dever da família, como no início da aula eu falei, garantir, assistir, cuidar desse idoso na velhice. Os pais cuidam dos seus filhos quando menores e na velhice essa obrigação é invertida. Os filhos maiores têm a obrigação de cuidar dos seus pais na velhice e enfermidade. E se a família não tem condições de cuidar financeiras para cuidar dessas pessoas? Se a família não tem condições, caberá a quem? Caberá a assistência social, entidades poderão contribuir para essa assistência ao idoso. De que forma? Uma das formas que é prestada essa assistência ao idoso seria pela concessão do benefício de prestação continuada ou LOAS, que ele é concedido um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não ter meios de prover a sua manutenção ou de ter a sua manutenção garantida por alguém de sua família. A pessoa não tem 65 anos ou mais, não tem condições de manter a sua subsistência. Não tem um familiar que possa ajudá-lo nessa manutenção. Então, ela requer um benefício previdenciário, que é o benefício de prestação continuada ou LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, que concede um salário mínimo mensal a essa pessoa. O Estatuto do Idoso ele vai prever 118 artigos que abrangerão os direitos fundamentais dos idosos. O primeiro direito dos idosos é o direito à vida, que no artigo 9º está bem claro que a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante a fixação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. O que observamos no Brasil é que ainda são tímidas as políticas públicas para essa população. Nós temos o Estatuto do Idoso, desde 2003, regulamentando a proteção dos direitos dos idosos, mas, apesar do crescimento das taxas de idosos da população brasileira, as políticas públicas destinadas a essa população, os investimentos públicos destinados à garantia da qualidade digna, da qualidade de vida digna a essa população, ainda são tímidos. Bem como campanhas que valorizem essas pessoas
para informação aos seus direitos, atividades voltadas especialmente às pessoas idosas, uma educação voltada às pessoas idosas, políticas educacionais que contribuam para a alfabetização de pessoas idosas, publicação de textos de pessoas idosas, cursos de extensão voltados a esse público. Então, apesar dos avanços propiciados pelo Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, precisamos avançar na tutela dos direitos dos idosos. Então, nos direitos dos idosos, nós temos o primeiro direito, é o direito à vida. Então, que é a obrigação do Estado ela prestar à pessoa idosa proteção à sua vida. Além do direito à vida, nós temos, entre o rol de direitos dos idosos, o direito à liberdade, o respeito e a sua dignidade, em que, no artigo 10, parágrafo 3º, trata que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Esse parágrafo complementa a ideia do artigo 6º, que estabelece como obrigação de cada cidadão de comunicar às autoridades competentes qualquer violação ao direito do idoso. Então, seria um dever de toda a coletividade zelar pela dignidade do idoso, para que esse idoso não sofra qualquer prejuízo, qualquer tratamento degradante, desumano, que viole a sua dignidade, cause um sofrimento físico ou psicológico. A obrigação alimentar, ou seja, a obrigação de o idoso também tem o direito de receber alimentos. Na Constituição Federal já previa essa obrigação alimentar, primeiramente dos filhos, que o idoso teria esse direito de receber os alimentos, caso não tivesse condições de prover a sua subsistência. E se os idosos, no artigo 14 do idoso trata que se o idoso ou seus familiares não tiverem condições econômicas para prover essa subsistência, o poder público deve amparar este idoso. De que forma? Por meio da assistência social. Na assistência social, uma das formas de garantir a esse idoso a manutenção da sua subsistência está prevista na Lei de Organização da Assistência Social, que é o chamado BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é concedido à pessoa incapacitada para o trabalho, que ele não tem como manter a sua subsistência, ou a pessoa idosa que não possui. Então, o BPC é concedido à pessoa com deficiência, que não consegue manter prover a sua subsistência e não tem uma pessoa da família que possa ajudá-lo, e também a pessoa idosa que não tenha condições de manter a sua subsistência, nenhum outro familiar que possa prestar alimentos para
que ele possa viver com dignidade, que ele possa ser atendido às suas necessidades. Então, até agora vimos o direito à vida, o direito à liberdade, que o idoso tem o direito de ir e vir, ele não pode ser cerceado no seu direito de ir e vir, o direito de manifestar o seu pensamento, de manifestar a sua crença, de praticar esportes, participar da vida familiar e comunitária. Então, o direito do idoso não devem ser limitados, obstados. E a sociedade deve estar atenta a qualquer movimento, qualquer ação que tente limitar, tente cercear o direito das pessoas idosas. Então, tratamos do direito à vida, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, do direito aos alimentos, que devem ser prestados prioritariamente pelos familiares, no caso do idoso não ter condições de manter a subsistência, e em caso de impossibilidade, o poder público promoverá esse auxílio através da assistência social. Daremos uma pequena pausa para um café e no segundo bloco da nossa videoaula trataremos dos direitos à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à previdência social, dentre outros. Eu aguardo vocês daqui a alguns minutos para tratarmos dos direitos dos idosos.